a começar pela transferência dos presos e a separação dos irmãos Brazão. Essa é a notícia que iniciou o nosso dia hoje, inclusive, né, essa decisão de separar os irmãos Brazão, foram separados e transferidos de presídio, transferido da Papuda para outros presídios. O irmão Domingos e Chiquinho Brazão foram transferidos na manhã de hoje do complexo da Papuda, estavam os dois lá no Distrito Federal. Agora, o Chiquinho Brazão vai para o presídio de Campo Grande e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado o Domingos vai para Porto Velho. A escolha as escolhas das penitenciárias foi feita pelo Ministério da Justiça. Os dois foram presos no último domingo, né, são suspeitos de serem os mandantes da morte da Marielle. Em março de 2018, o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, também foi detido, acusado de ter ajudado no planejamento do assassinato. Os dois, na verdade, os três negam envolvimento no crime. Aqui não temos os detalhes, o motivo da separação dos irmãos do presídio. Não sei se vocês têm alguma informação sobre isso, mas qual poderia ser a motivação para essa transferência, né? Eles não estão mais na Papuda, então um está lá no Campo Grande e o outro está em Porto Velho. Por que será essa separação, hein, Josias? Fabíola, já estava delineado desde a deflagração da operação, que resultou na prisão dos três, né, os irmãos Brazão, o Chiquinho, deputado federal, e o Domingos, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o Rivaldo Barbosa, que é o ex-chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Desde que os três foram presos no domingo, estava decidido que eles iriam ser separados. Todos queriam permanecer no Rio de Janeiro, mas a lógica recomendava que isso não fosse feito, porque eles estão sendo presos justamente porque integravam um esquema que infiltrou a criminalidade no Estado. E hoje, milicianos dominam, mesmo os que são presos, e tem um que está preso lá, famoso no Rio de Janeiro, Zinho, mesmo esses que são presos, eles continuam emitindo ordens desde a cadeia. Então, não tem lógica que esses três, que são apontados como mentores intelectuais da execução da Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes, não fazia nexo que eles ficassem em penitenciária do Rio de Janeiro, onde o crime organizado deita e rola. Então, estava definido que eles viriam para Brasília, como vieram no próprio domingo, e que seriam apartados. A separação em celas de presídios federais em diferentes unidades da federação tem um segundo propósito, que foi atingido no caso do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, os dois executores do crime. O Elcio Queiroz dirigia o automóvel, o Rony Lessa apertou o gatilho que matou a Marielle e o Anderson. Por que separar? Para estimular esses presos enviados a pontos que alguns deles podem considerar, inclusive, ermos. Imagina, o sujeito estava no Rio de Janeiro, no conforto dos seus imóveis, e amanhece numa cela de segurança máxima em Campo Grande, caso do Chiquinho, o outro em Porto Velho, Domingos Brazão. Então, o objetivo aqui é estimular esses presos a colaborarem com a justiça. Com o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, funcionou. Então, esse é o objetivo. Porque eles poderiam, em celas separadas, ser mantidos aqui no Presídio Federal de Brasília, que é um dos mais bem aparelhados desses, são 5 os presídios federais, entre eles o de Brasília é o mais bem aparelhado, tem muralhas altíssimas, diferentemente do que ocorreu do que ocorre lá em Mossoró, de onde fugiram 2 presos, porque faltava muralha, faltava câmeras que estavam quebradas, ferramentas ali numa obra, aí saem os 2 presos, cortam o alambrado e fogem. Aqui em Brasília, não. Então, eles podiam ser separados em 3 celas distantes uma da outra, e estaria preservado o objetivo de retirá-los do Rio de Janeiro para impedir que eles, de dentro do presídio, manejassem de alguma forma, como manejaram durante 6 anos, para que as investigações não progredissem no caso Marielle, né? Mas isso estaria atendido, esse objetivo, se eles fossem mantidos em Brasília.
Mas o que a Polícia Federal pretende é mais do que isso, é estimulá-los a abrir o bico. E, para isso, convém, como ficou demonstrado no caso dos executores do crime, o Elcio e o Rony Lessa, convém separá-los em presídios, um bem distante do outro. Se eles vão colaborar ou não, não sei, mas é esse o objetivo. Eles vão ficar presos, né? Porque tem essa história do Chiquinho Brazão. Ontem, uma baita confusão lá na Câmara Municipal, com bate-boca entre os parlamentares, e inclusive o pedido ali para suspensão da votação, né? Havia uma expectativa que os parlamentares votassem ainda ontem a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, né? Mas não foi o que a CCJ decidiu. Após um pedido de vista, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados adiou, pelo prazo de 2 sessões do plenário, a análise sobre a manutenção da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. E durante essa discussão, um bate-boca entre os parlamentares, até a reclamação da deputada Thalíria Petroni a respeito desse adiamento. Vamos assistir. Hoje é um dia triste para a democracia brasileira. 6 anos é tempo demais. No momento em que a justiça finalmente aponta para a resolução desse crime, a vergonha está acontecendo nesse parlamento, que decide não se posicionar sobre um dos maiores crimes da democracia brasileira desde o pós-ditadura. É uma vergonha que esse parlamento adia a decisão de manter a prisão daquele que matou Marielle Anderson com tantos tiros que nós, amigos, familiares, nem sequer pudemos olhar e se despedir de Marielle no caixão, porque teve que ser de caixão fechado. É lamentável, triste dia para a democracia, triste dia para um parlamento que resolveu dizer não à democracia brasileira. E aí depois teve mais discussão ali, essa daí, na verdade, não foi o momento da discussão, né? Teve o momento do desabafo dela, e alguns dizendo, como assim? Isso ainda precisa de mais tempo, está sendo votado isso às pressas, né? Os parlamentares que estavam pedindo o adiamento, isso está sendo votado às pressas, né? O deputado Gilson Marques, por exemplo, do Novo, foi o primeiro a pedir a vista disso, falando que não poderia ser encaminhado dessa maneira. Ele falou assim, o relatório final da polícia tem 479 páginas, a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem 41, esses 2 documentos são muito importantes, não estão no sistema para consulta dos parlamentares, a gente precisa consultar isso com calma, foi o que ele pediu, né? E aí ela falou, calma como, né? A gente está aguardando há 6 anos, e aí muito indignada a deputada. E aí teve um outro momento também, que a deputada Júlia, ela foi reclamar sobre o nome de Bolsonaro, que apareceu em várias discussões, e falou que era preciso pedir desculpas a Bolsonaro. Vamos assistir esse trecho. Vocês vivem desumanizando o adversário de vocês, tá? E chega de usar o corpo da Marielle pra vocês fazer política em cima dela. Lava sua boca pra falar de Marielle, lava sua boca. Isso aqui Vem é aqui uma falta de lavar minha respeito. boca, então. Falta de respeito do parlamento. Deputadas, por gentileza. Deputadas, por gentileza, vamos manter a ordem. Vamos respeitar o direito da outra deputada a falar.